Esta produção é relativa à disciplina de História Ibérica 1, do primeiro semestre de 2024, curso ministrado pela professora Iris Cantor e seus respectivos monitores, Gabriel da Silva e Matheus Carneiro, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Grupo composto por Carlos André Rodrigues da Silva Santos, João Pedro Cabral Faria, Rita de Cássia Almeida Carvalho e Tiago Bittencourt, que tem como tema Cortes de Tomar. A reunião ocorrida na Vila de Tomar, no ano de 1581, tivera a presença representativa e participativa de 3 estados portugueses, o Estado do Povo, o Estado Eclesiástico e o Estado da Nobreza, a fim de firmar compromisso entre os poderes portugueses e espanhóis. Tal contrato fora selado por meio de uma documentação, a qual consiste a patente das mercês, graças e privilégios que o rei Dom Filipe II cederia aos envolvidos em busca da colaboração para que assim fosse viabilizada a União Ibérica. Impresso oficial da coroa é este, o qual utilizaremos como base analítica histórica, para expor as negociações e controvérsias. Sendo assim, serão apresentados aspectos documentais para a pesquisa dos curiosos e o contexto histórico, a fim educativo e relacional. O impresso original está localizado na Biblioteca Nacional de Portugal, sendo possível acessá-la virtualmente através do site oficial. Existem 4 versões, 2 em microfilme digitalizadas e acessíveis, e outras 2 que provavelmente são as originais que estão disponíveis para consulta. Produzido entre os anos de 1571 e 1583, é de autoria do impressor real Antônio Ribeiro. O impressor, por sua vez, possui documentos registrados na mesma biblioteca durante os anos de 1574 a 1590. Em suas produções são comuns arquivos legislativos do Estado português. E apesar de poucas informações sobre o mesmo, sabe-se que este seguiu com trabalho junto à coroa, agora também castelina, por mais 9 anos após a União Ibérica. O momento era de crise no espaço português. Dom Sebastião I havia desaparecido em Alcácer-Quibir, no Marrocos, em sua empreitada fundada no ideal cruzadístico do Império Português do período. Dom Sebastião, numa aclaração desesperada, pouco arquitetada, sem apoio, sem aparato bélico suficiente, se envolveu numa disputa entre o ex-sultão Mutavaquil e seu irmão Muley Abdul al-Malik, que havia conquistado suas terras na região do norte marroquino. Como era de praxe na época, um rei tão novo, na idade tão temprana como a de Dom Sebastião, exigia a necessidade de demonstrar para os seus povos, nobrezas dentre outras pessoas dentro da corte, seu heroísmo e sua capacidade de promover feitos. Então assim foi ao Marrocos, lutar em Alcácer-Quibir contra al-Malik. Tal demonstração de forças parecia e era mais um pretexto para adentrar no território e buscar posteriormente cessar a dominação islâmica em mais uma empreitada inerente aos ideais do período. Em 4 de agosto de 1578, Dom Sebastião desapareceria. Seu corpo nunca foi encontrado, sendo tais informações acerca de seu desaparecimento fundamentais para a construção da mitologia sebastianista. Após o desaparecimento, Dom Sebastião desencadearia-se uma grande crise sucessória no reino, tendo 3 grandes nomes reivindicando o trono português: Dona Catarina, duquesa de Bragança, o Antônio, prior do Crato, e Dom Filipe II, rei da Espanha, que era acompanhado de um forte aparato tanto opulento quanto bélico, em qualquer disputa pelo trono. Cardeal Dom Henrique, tio-avô de Dom Sebastião e tio de Filipe II, seria um rei regente entre 1578 e 1580. Sua idade avançada permitiu essa grave crise sucessória. O prior do Crato apareceria fortemente fundamentado pelo ideal da necessidade de um rei português, e talvez se permitiam alcunhar, apesar do anacronismo da palavra, por uma necessidade de uma soberania portuguesa, manutenção de seus costumes, cultura, língua, dentre outros aspectos tão fundamentais para o povo português do período. O prior do Crato, em 1580, após nomear 5 governadores regentes, assumiria o reino português entre julho de 1580 e agosto de 1580, após ter suas tropas derrotadas pelo Duque de Alba, um dos principais conselheiros do rei Dom Filipe II. Durante a crise sucessória, os conselheiros do rei Dom Filipe II ocuparam um espaço fundamental para referendar a candidatura do monarca ao reino português, uma aposta muito fiel no intercâmbio cultural e econômico e nas ligações mantidas pelos reinos durante o século XVI, e foi crucial a postura adotada por Cristóvão de Moura, conselheiro do reino, partidário de um iberismo, nascido em Portugal e que era nobre do espaço português, de usar a opulência espanhola para corromper os ideais e angariar dentro da nobreza portuguesa partidário de Dom Filipe. No eclesiástico, a mesma coisa. Cristóvão de Moura foi o principal articulador da causa em 1580, quando o Duque de Alba derrota o prior do Crato. O trono seria até as cortes de Tomar
embora ainda não oficialmente dos espanhóis, mas nesse período a anuência dos nobres portugueses teria sido grande pelo lobby realizado pelos conselheiros do rei, que eram portugueses, garantindo assim a autonomia de Portugal, garantindo a manutenção de seus interesses, da estrutura e da estratificação social vigente, dentre outros aspectos intrínsecos à coroa portuguesa anteriores ao Alcácer Quibir. Dom Filipe II, a partir de agosto, começaria sua jornada até as cortes. Iria de Madrid até Lisboa e escolheu Tomar para ser sede das cortes por sua importância, dado por sediar a Ordem de Cristo, obter o Convento de Cristo e ser no meio do caminho entre Badajoz, cidade fronteiriça, atualmente, entre Espanha e Portugal, e a necessidade de se realizar as cortes o mais rápido possível, tendo em mente a grave crise econômica, política e social do Estado português, já anterior ao Alcácer Quibir e agravado após o desaparecimento no Marrocos do monarca Sebastião. O documento está dividido em duas partes. A primeira, por ordem, é a patente das mercês, das graças e dos privilégios concedidos por Dom Filipe II aos 3 estados portugueses presentes nas cortes de Tomar. Do total de 28 capítulos de mercês, graças e privilégios concedidos por parte de Dom Filipe em 1583, estarão presentes as concessões da monarquia hispânica que inicialmente serviram como pacto contratual dos povos, das elites, da nobreza aristocrática e da igreja em Portugal, com a monarquia hispânica que, inserido dentro do contexto político a oeste ibérico, apresentava dificuldades em ser unânime e ganhar respaldo, sobretudo popular, fora da aristocracia e das elites e da estratificada sociedade portuguesa. Esse pacto contratual vai essencialmente servir como documento de garantia e validação da autonomia portuguesa perante a monarquia hispânica, vencendo as restrições a um rei intruso, com a primazia de uma diplomacia somada de uma corrupção das elites, mas a garantia de estabilidade política, estabilidade bélica, dentre outras vantagens a serem exploradas. A segunda parte do documento seria a primeira produzida, as reivindicações formuladas pelos 3 estados presentes nas cortes de Tomar no ano de 1581, os 3 estados, povo, nobreza e eclesiástico. Nesta parte, o povo faz reivindicações em 47 capítulos, a nobreza em 23 capítulos e o eclesiástico em 18 capítulos. Vamos aprofundar posteriormente quais as reivindicações destes capítulos, a forma que elas são atendidas na patente de Dom Filipe II e qual o cerne geral das reivindicações realizadas por esses 3 estados. As cortes de Tomar em si foram convocadas em 1581, após a derrota do Priorado do Crato para as tropas filipinas. A partir daí, Dom Filipe II seria rei diante de uma instabilidade em Portugal, até ser aclamado rei após seu juramento diante das cortes de Tomar em 1581. O caráter do documento inicialmente entrega algumas relações explícitas inerentes à sociedade do antigo regime, expressões da religiosidade do reino, do cristianismo na sociedade portuguesa e espanhola. Também podemos perceber o papel ocupado pelos conselheiros do rei na estruturação das mercês e da articulação política até chegar às cortes e à União Ibérica. A série de nomes aqui presentes demonstram como os conselheiros do reino de Dom Filipe foram vitais para a obtenção de respaldo pela nobreza portuguesa para a conclamação de Filipe, maiores partidários da União Ibérica, um alto intercâmbio entre as elites, dentre muitos aspectos inerentes à corrupção da nobreza, do eclesiástico e da aristocracia em prol da causa filipina. As mercês dadas por Filipe II na parte inicial do documento têm o caráter de autonomia e garantia dos interesses portugueses. Apesar da grande opulência e ganância de um império consolidado e rico como o espanhol, a concessão de se lavrar o ouro a uma certa autoridade sobre aquilo que era extraído em domínios portugueses subentende-se novamente aspectos de autonomia, defesa e soberania. A manutenção de grande parte dos títulos, as concessões voltadas para agradar os nobiliárquicos, estão também presentes nestas mercês, fundamentalmente por estes terem sido os primeiros partidários da união entre as duas coroas e também sua extrema maleabilidade. A maleabilidade da nobreza portuguesa, através da opulência espanhola e seus vastos interesses na integração de mercado com o Reino de Portugal e Algarves, demonstraram como consistiu numa enorme troca, em enormes conchavos, o angario de simpatizantes à União Ibérica no período de crise sucessória e no momento de conclamar Dom Filipe II, rei da coroa portuguesa também. Suas preocupações aprazíveis, presentes no documento, também apontam um caráter conciliatório, mas especialmente voltado para a busca de estabilidade nas imediações das estratificações sociais portuguesas. Nos outros 3 capítulos presentes no documento estão reivindicações inerentes aos interesses de cada um dos 3 estados. Autonomia, interesses portugueses, manutenção, buscam uma não ruptura com a sociedade ali vigente, tinham interesses crucialmente econômicos, políticos e sociais, e abrangiam uma sociedade em colapso que, com a tutela espanhola, teria seu espaço e seus interesses reorganizados.
Se compreendemos lados espanhóis e portugueses, podemos entender como esta patente de mercês concedidas a partir do Estatuto de Tomar é um impacto contractual de integração política e pacífica com o enriquecimento de uma parte da burguesia portuguesa, com uma aristocracia agradada, um povo que obteve seus direitos garantidos por parte da política castelhana, sua soberania defendida e uma autonomia do reino. Certamente a replicação das mercês concedidas por Dom Filipe II devem ter falhado em algumas questões, talvez em função de uma dificuldade intrínseca a um reinado intruso de cumprir ou atender os objetivos e reivindicações do povo e da sociedade portuguesa como um todo. Tal pacto entre a nobreza portuguesa e a coroa de Dom Filipe demonstra o projeto de integração aristocrática. É interessante também compreender como esse pacto, a partir dos autos e das patentes mercês concedidas diante da corte de Tomar, engendrou a União Ibérica, que tem impactos e debates historiográficos ibéricos fundamentalmente portugueses até a atualidade. É interessante compreender que a suscetibilidade portuguesa à coroa espanhola pavimentou o imaginário sebastianista, um legado que acredita uma tirania espanhola, um período como nebuloso para a história portuguesa. Todavia, o pacto que lemos e apresentamos pode demonstrar como a sociedade portuguesa, não em sua maioria, é claro, se mostrou disposta a ter a tutela espanhola por sua grave crise econômica e social, sua insegurança e falência das instituições após o sumiço de Dom Sebastião. A bem da verdade, o casamento entre os reinos de Castela e Portugal desde o dia zero apresentou debilidades que sem dúvida culminaram na restauração. A restauração, por sua vez, já era projeto desde as cortes, mas ainda assim Dom Filipe II foi de suma importância para o reino português dado seu contexto e sua ação. Dom Filipe II era notório por seu investimento nos conhecimentos geográficos e proporcionou um aumento da confecção cartográfica portuguesa após sua elevação a rei. De tal forma, um projeto opulento espanhol foi crucial para o desenvolvimento português, seja ele de cunho tecnológico ou de cunho econômico. Por fim, o pacto entre as nobrezas, nesse amplo contexto histórico, essa vulnerabilidade, mas esse complexo projeto de integração entre as coroas sobre a tutela espanhola a partir de uma série de ideais inerentes ao Império de Castela, deram as cartas para a formação de um experimento sui generis na história. Esta integração completa entre duas coroas unidas sob um único soberano, no caso Filipe I de Portugal, que teria alguns homônimos no comando da corte até a restauração 60 anos depois, em 1640.